E aí, pessoal, bem-vindos ao Como Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. Estamos aqui hoje de novo para mais um episódio, viu? E desde já eu gostaria de agradecer muito a você, nosso telespectador, deu uma travada aqui, que continua nos acompanhando aqui no Como Pode. Nós agradecemos pelos vídeos que vocês assistem, pelos comentários, pelas curtidas. Para você também que acompanha a gente no nosso Instagram. Se você ainda não acompanha a gente lá no Instagram, @comumpodecnj. Obrigado por todas as interações. Vocês nos motivam a continuar com esse projeto. E nossos amigos também que nos bastidores dedicam energia, tempo, talentos, toda uma logística que é colocada em funcionamento para que esse podcast possa chegar até você. Então, meu muito obrigada a todos vocês. E já vou deixar aquele bordão que toda vez eu falo. Começa aí curtindo o nosso vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe lá no WhatsApp, lá nos seus stories, ok? Manda para aquele amigo que você acha que esse conteúdo para ele é relevante e importante. E é isso, viu? E não esquece de acompanhar a gente também no Instagram. E hoje temos aqui mais um convidado super especial, porque todos os nossos convidados são especiais. Não é porque a gente fala assim, que tem uma seleção, mas todos vocês são especiais para nós, tá? Então, todos são queridos. E a gente está recebendo hoje o pastor Bruno, que é graduado em Teologia pela Universidade Adventista de São Paulo, pós-graduado em Lato Sensu em Teologia Bíblica, mestre em Teologia Bíblica do Antigo Testamento, pós-graduação em Psicologia Familiar, pós-graduação em Liderança de Novas Gerações e trabalha na igreja como pastor há 15 anos e há pouco tempo era departamental da Associação de Jovens e agora é um missionário. Também é marido da Eriane e pai de 2 meninos fofos que a gente já recebeu aqui no podcast. Talvez você não tá lembrando, mas pode procurar aí atrás que a gente já recebeu essa família completinha aqui no Como Pode. Bem-vindo, Bruno. Olá, Emily. É uma alegria estar com vocês. Te senti meio tenso agora. Deu uma travada. Da família faltava a minha participação, então a gente completa aqui a participação de toda a família. Minha esposa já esteve aqui, os meus meninos também, o Levi e o Rubem. E eu estou feliz de estar com vocês. É um projeto muito legal, relevante para a juventude aqui da associação e de todos aqueles que acompanham, né, o Como Pode. Então, parabéns também pela iniciativa. Eu estou feliz de poder estar com vocês. Tava falando aqui pra ele que a Eriane, a gente ficou 1 ano tentando marcar com ela pra vir, mas ela tem uma agenda super cheia, né? E aí, ele deixou a gente 2 anos esperando. Ele conseguiu bater o recorde. Mas que bom que deu certo, né? Mas que bom que deu certo. E há tempo, né? Porque vamos falar sobre muitas novidades que tem por aí, né? Sim. Pastor Bruno. E, esses dias eu ouvi você dizendo que gosta muito de música que você sabe tocar, é? Eu não me considero um músico, mas eu acho que todos aqueles que nasceram no contexto, num lar cristão, principalmente adventista, eles cresceram no contexto musical, né? Arautos do Rei, Prisma, Novo Tom, Tom de Vida. Então, a música sempre fez parte, pelo menos da minha família. Meus tios cantam muito bem, meu pai toca violão. Então, eu cresci em meio a um ambiente musical. Não sou músico, mas acabei desenvolvendo um pouquinho ali, tocar violão, eu toco um pouquinho de sax. Olha aí, gente. E arranho em alguns outros instrumentos por aí. Pô, eu tô perguntando porque eu não fazia ideia. Quem olha pra você não pensa. E eu realmente não sabia. Eu conheço também o pastor Bruno, gente, por trás das câmeras, né? E ele é sempre assim, ó, quieto, sério. Quando tem que falar, ele fala bastante, né? Mas nunca imaginei que dentro da música tivesse um hobby aí e outros talentos. A música é algo que eu gosto bastante. Então, principalmente harmonia, quartetos.
apesar de não ter uma qualidade vocal para cantar, eu acabei indo para parte instrumental. Então eu toco algumas coisas, alguns instrumentos. Não sou profissional em nenhum deles, mas tenho meu violão em casa, tenho um teclado lá, tenho um sax. É um hobby, né? É um hobby. Ah, que legal. Bruno, conta pro pessoal um pouquinho quem é você, de onde você veio. Olha, eu nasci em uma família adventista, né? Meu pai, Kleber, minha mãe, Tânia, moram no Acre. Meu pai, apesar de ser mineiro, foi muito novo estudar no colégio interno lá no Amazonas e depois de lá foi pro Acre. Conheceu minha mãe, que é acriana, e depois de casarem eu nasci. Eu sou o filho mais velho. Você é Então sou acriano, nasci Ele em conheceu Rio os Branco, dinossauros, gente. exatamente. Lá da terra dos dinossauros. Então, sou acriano. Eu tenho mais uma irmã mais nova, a Marília, e tenho a Miriam, que é minha irmã mais velha, que é irmã do coração, foi adotada por nossa família e hoje compõe, né, eu e minhas duas irmãs, a Miriam e a Marília. Entendi. E desde muito pequeno você foi muito envolvido na maioria dos departamentos? Olha, eu confesso que eu sempre tive uma personalidade um tanto tímida, pacata. Minha família muito envolvida na igreja. Meu pai, um evangelista, plantador de igrejas, sempre apoiando o ministério pastoral ali, né, que estava na nossa igreja, no nosso distrito. Então eu sempre vivi na igreja. Não perdia nenhum culto. Participava, né, do clube de desbravador na época de adolescência. Então eu sempre estive envolvido. Mas meu lugarzinho de trabalho na igreja sempre foi no backstage, lá nos bastidores. Gostava muito da sonoplastia. Não, eu sempre tive muita dificuldade de falar em público. Eu confesso que até hoje esse é o meu maior desafio no ministério, é falar em público. Alguns dizem que eu tô inventando, que não parece, mas só eu sei. Eu tô te achando um pouco tenso aqui hoje. Né? Não sei se vocês vão reparar, mas você tá falando assim, ó, respirando fundo. Pensando no que eu vou falar, né? Então, falar em público sempre foi meu desafio. Gostava muito da sonoplastia, porque eu me sentia útil no processo de adoração, estava ali contribuindo com o pregador, com o cantor, mas apenas nos bastidores, apertando os botões, colocando o playback. Então eu me sentia muito realizado na igreja em trabalhar nos bastidores. Agora, na frente sempre foi meu desafio. Eu me recordo como hoje de um episódio que marcou muito a minha adolescência. Eu acho que eu tinha uns 12 anos. E eu fui meio que obrigado pela minha família a passar o informativo das missões. Hoje a gente tem alguns vídeos, né, que relatam o que está acontecendo na igreja em vários lugares do mundo, ali na hora do informativo, na hora da carta missionária. Mas na época não tinha esses recursos audiovisuais, então eram os adolescentes e os irmãos que transmitiam, né, o relatório das missões. Igrejinha pequena, então. Exato. Então eu fui obrigado. Obrigado. Porque eu odiava falar em público. E eu fui obrigado, assim, eu incentivado, entre aspas, a passar o informativo das missões. E eu estudei durante a semana toda, decorei aquela história. Minha mãe me ajudou muito. Mas quando cheguei sábado de manhã e comecei a falar, eu não consegui terminar. Me desesperei, de tão nervoso que fiquei, saí chorando dali. Eita! E eu decidi naquele dia, falei, eu nunca mais vou subir num púlpito, nunca mais eu vou falar em público. A partir de hoje, eu vou servir a igreja, mas sempre nos bastidores. Na frente, jamais. E decidi no meu coração que nunca ia voltar a viver aquela experiência e sentir o que eu senti naquele dia.
Então, só para você entender que... Isso é muito incomum, porque a realidade da maioria das pessoas que, principalmente outros pastores que a gente já recebeu aqui, todo mundo fala, não, eu sempre gostei de comunicação, eu sempre gostei de estar gostei de falar e tudo mais. E nenhuma experiência parecida ainda tinha A maioria vida. dos meus colegas pastores, eles já identificaram a facilidade, né, da comunicação e até entendem que esse é o dom deles e por isso facilita a jornada no meio pastoral, né? Até a escolha por essa função, uma vez que a pessoa percebe que tem habilidade para aquilo, para falar em público, para se expressar bem, então passa a ser um caminho já mais provável. Para mim, não... A jornada não era a sua ministerial realidade. era algo muito improvável exatamente por esse meu desafio. No caso, isso aconteceu durante sua adolescência? Ou Durante você já estava... Durante a minha infância sempre foi algo muito traumático. Não, digo, a experiência que você viveu de ter que ir lá fazer o informativo. Isso já era eu tinha mais 12 velho? anos de idade. Mas sempre eu fui exposto, né? A estar à frente, a fazer alguma coisa, cantar nos coraizinhos de criança. Então, estar ali sempre foi muito traumático para mim. E essa experiência que eu contei foi a mais marcante. E eu me recordo com clareza de ter tomado uma decisão ali. Eu acho que já tiveram outras, mas essa foi uma decisão tomada muito consciente. Eu não vou pegar mais o microfone para vir aqui à frente me expor desse jeito. Ponta da língua toda vez que alguém viesse te pedir alguma coisa. Eita! Não é à toa que eu fui fazer teologia, quando eu fui, sem querer adiantar aqui a história, mas se eu, nesse intervalo, né, desses 12 anos até quando eu fui fazer teologia, você tinha quantos anos na época? Se eu preguei 3 vezes, foi muito. Eita! Entende? Então eu fui fazer teologia você já tinha quantos anos? sem ser um pregador. Você já tinha ali na casa dos 18, 20? Quando eu fui fazer teologia, eu me formei com 17. Fui com 17 para 18 anos fazer teologia. Jesus! Que eu terminei o isso? ensino médio e fui. Mas, voltando ali um pouquinho para sua infância, a sua juventude, como é que ela foi? Foi muito boa. Minha família, como falei, é adventista. Sempre estudei em colégio adventista, né? Então, desde a minha alfabetização, minha mãe me alfabetizou, então eu já entrei na primeira série ali no Colégio Adventista de Rio Branco. E até completar o meu ensino fundamental, eu estudei ali em Rio Branco. Eu fui fazer o ensino médio no colégio interno. Se chamava na época IAAMA, Instituto Adventista da Amazônia Ocidental, em Mirante da Serra, e ali fiz o meu ensino médio, e então depois fui para o NASP. Então, nasci em um lar adventista, sempre estudei na rede educacional adventista, sempre envolvido na igreja, então a minha adolescência, a minha juventude não teve tantas emoções assim, mas eu louvo a Deus. Também era da mesma escola, vocês chegaram a namorar na época de ensino médio? Nós nos conhecemos no ensino médio, estudávamos na mesma sala, né? Estudávamos no mesmo colégio, no mesmo internato e também na mesma sala. E aí no 3º ano de ensino médio, a gente começou a namorar, fomos para a faculdade, continuamos namorando lá e antes um pouco de formarmos, nós nos casamos e estamos aí. Então, minha juventude e adolescência foi bem tranquila. Só 3 vezes que você pegou no microfone para pegar. Eu acho que foram umas 3 vezes. Umas 3 vezes. Mas ainda assim, porque você tava correndo muito, né? Corria muito, claro. Uma das vezes, e lembro do meu primeiro sermão que fiz junto com meu pai. Ele me ajudou a fazer um sermão sobre Pedro andar sobre as águas. Foi o primeiro sermão que fiz. Eu preguei no Dia Mundial da Criança. Então a igreja, né, preparou lá num sábado. E treinei e eu lembro de ter feito meu primeiro sermão. Já tinha, eu acho que uns 13, 14 anos, mas também nesse contexto de ser incentivado pela minha família e quase que sem opção ter ido lá pregar. Eu preguei uma segunda vez no ensino médio também, lá no colégio interno. Eu, graças a Deus, sempre me saí bem nos estudos, e também nas minhas relações eram muito boas no colégio, então me chamaram para pregar.
E eu preguei. E uma terceira vez foi um evento marcante, pois após a pregação, eu tomei a decisão de fazer teologia. Então foram 3 vezes mesmo. Antes de fazer teologia, eu só preguei 3 vezes. Então, no caso, depois do seu ensino médio, sua primeira opção sempre foi querer estudar teologia? Não. Como falei, eu tomei uma decisão de não falar em público. E quando vinha ministério pastoral, se tornar um pastor, eu vou ter que pregar. Então, eu descartava de primeira a possibilidade de ser um pastor na minha vida, entendeu? E como minha família, meus pais, né, meu pai em especial, tem uma empresa lá em Rio Branco, eu acabei sendo treinado para ser empreendedor, né? O convívio, trabalhando com ele ali. Então eu cresci em um meio do empreendedorismo. Então eu fui treinado para isso. Apesar do meu pai ser muito evangelista, muito missionário, e claro, sempre imagino que desejou que eu me tornasse um pastor, mas o dia a dia nós trabalhávamos ali na empresa, então eu gostava daquilo. Minha irmã mais velha formou em engenharia florestal, trabalha com ele até hoje. Ele é técnico agrícola e ele tem uma empresa, né, de paisagismo e de agricultura. E eu sonhava em fazer agronomia para somar esse time e fazer com que a empresa prosperasse. Então fui treinado e na sua cabeça você queria ser empresário também, de empresário, fazer engenharia, porque eu gostava muito de números, as matérias de exatas para mim me chamavam muita atenção, e tudo que era das áreas humanas eu corria, eu caía fora. Então, isso era o plano na minha adolescência, esse era o plano. Só que um detalhe interessante, no colégio interno, por ser adventista, é longe de tudo, e para a gente fazer vestibular, tinha que sair do colégio, ir numa cidade próxima, em Ouro Preto Oeste, ou em Paraná, e se fosse testar, por exemplo, para a Universidade Federal do Acre, eu teria que ir para o Acre. Então era difícil, quando chegava no período dos vestibulares, a gente ter a experiência de fazer o vestibular para testar nos conhecimentos e tal, e pegar a experiência. Mas havia uma facilidade. As nossas universidades mandavam a prova para os colégios para facilitar. Então, vinha as provas para a galera do 3º ano, do IAN, do NASP, vinha tudo para o colégio. Então, o que eu pensei? Eu vou sempre me inscrever no vestibular para teologia para eu treinar e estar preparado para prestar vestibular para a Universidade Federal, para agronomia e passar. Então, no meu primeiro ano de ensino médio, eu fiz vestibular para teologia para treinar. Me inscrevi, fiz, passei, mas sempre treinando. No segundo agronomia, estou perto. Estou chegando. Então, no segundo ano, me inscrevi, veio o vestibular no colégio, isso facilitava. Fiz a prova, passei e treinando para agronomia. E no 3º ano, antes de ir para Rio Branco prestar vestibular para agronomia, eu fiz também o NASP do IAN. Só mais um teste, na sua cabeça. E deu tudo certo, passei. E aí nesse período, acabou que eu estava no 3º ano. Então, passei, apesar que no início era só um teste, eu fui aprovado, então eu estava habilitado a ir para a faculdade. Já namorava com a Iriane também havia passado para comunicação social no NASP. Então, algumas coisas começaram a direcionar para a minha decisão em fazer teologia. Mas a principal delas, não sei se a gente já pode falar sobre isso, mas a principal evidência de que realmente eu deveria ir fazer teologia, contrariando meus instintos, contrariando muitas coisas, foi que nós saímos de excursão, o 3º ano do ensino médio ali, a turma do 3º ano saiu para uma excursão em Caldas Novas. E voltando da excursão, voltando para o colégio, ao final da excursão,
o itinerário era passar um sábado em Vilhena. Então nós iríamos parar o sábado em Vilhena, porque não ia dar tempo de chegar no colégio, iríamos passar o sábado ali, e então à noite continuava a viagem e chegava no colégio. E naquele sábado, o preceptor que nos acompanhava ficou responsável de pregar na igreja central de Vilhena. E todos nós, alunos, iríamos participar da programação. Só que na sexta-feira, por conta da correria que foi, da agitação, da excursão, nosso professor estava sem voz. Nenhuma. E eu era monitor, né? Então eu tinha uma certa influência e responsabilidade. Além de ser o presidente do Grêmio da minha turma. Eita! E aí sobrou pra mim. Aí ele falou, Bruno, é o seguinte, eu não consigo, cara. você vai lá e tem que representar o colégio, tem que pregar. Eu me recordo de meu preceptor, não é? Entrar em contato com o pastor distrital na época, que é hoje o presidente da União, pastor Sérgio Alain, e ele pegou emprestado do pastor Sérgio Alain um livro desejado de todas as nações. E eu peguei naquela noite e estudei o capítulo que Ellen White fala sobre Pedro andar sobre as águas, que foi o meu primeiro sermão, que eu fiz com meu pai, baseado no livro Desejado de Todas as Nações. Então eu falei, poxa, eu lembro do meu primeiro sermão, eu vou agora reestudá-lo e vou pregar, porque está em cima da hora. Ninguém viu, né? Ninguém viu, eu estava em Vilhena, nunca tinha passado em Vilhena. E eu preguei no sábado pela manhã. Eu decorei, na realidade, aquele capítulo praticamente e preguei. Morrendo de medo, tremendo, mas eu preguei. E ao sair, muito aliviado, porque tinha conseguido, os irmãos me agradeceram pelo sermão. Me agradeceram e eu fiquei feliz, porque fiz bem feito aquilo que a mim foi confiado. E nós estávamos hospedados nas salinhas. Entre a igreja e as salinhas tinha, sabe, um espaço, assim, uma área, e eu fui caminhando. Depois cumprimentei os irmãos, eles me agradeceram e eu fui caminhando para a salinha. E o Espírito Santo claramente falou a minha mente. Não digo nem o meu coração, foi a minha mente, porque foi quase que ele tentando me convencer. Eu já estava planejando voltar para Rio Branco. Você já tinha feito o teste Já. para agronomia? Já, e então eu já ia voltar para Rio Branco e ele falou assim, a minha mente. Eu caminhando e ele falando, poxa vida, você viu aí que eu posso lhe usar? Viu aí, sábado de manhã você pregou, foi meio em cima da hora, mas as pessoas até gostaram, então você viu que eu posso te usar? Segundo, Bruno, eu cuidei de você a tua infância toda, a tua juventude. Você nasceu num lar adventista, você não conheceu o mundo, você estudou num colégio adventista, eu cuidei de você e agora você vai fazer outra coisa? E veio aquela compreensão na minha mente. Se não for você, a pergunta feita, né? Se não for você, vai ser quem? E eu fiquei muito chateado, porque foi muito claro essa impressão na minha mente, essas perguntas, e foi muito duro comigo. É muito contrário que normalmente as pessoas falam assim, eu queria fazer tal coisa, coloquei na vontade, para que Deus fizesse a vontade dele, e literalmente a escolha foi para você. É você que vai escolher o que você vai querer fazer. É isso aí. E ele me convenceu. E eu me senti ali na condição de Jonas. Eu falei, agora eu vou ou não vou? Eu vou entrar no barco e pegar pro outro lado? Ou eu vou aceitar isso daqui, contrariando o que eu acho, os meus instintos, né, meus traumas? O que eu faço agora? Jonas também estava muito preocupado com muitas coisas. Pois é. Ele estava com medo de morrer lá em Eu tinha várias justificativa, sabe? Mas foi muito claro. E essa frase ecoa na minha mente. Se não for você, vai ser quem? Se não for você, vai ser quem? Eu cuidei de você. Eu te preparei até aqui. Agora você vai me abandonar? Mais ou menos assim, sabe? Foi forte. Então, aí eu tomei uma decisão. Falei, cara, eu queria trabalhar em algo técnico, de trás do computador, sem precisar me expor publicamente.
isso seria muito confortável para mim. Eu sou muito bom em exatas, em planejamento. Não sou bom nas áreas humanas e tal, de relacionamento. Então eu estava construindo uma jornada confortável para mim e isso me confrontou. Me confrontou muito. E aí eu tomei uma decisão. Falei, cara, vou fazer teologia. Eu não sei o que isso significa, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu vou ser confrontado vou ter que sair da zona de conforto, mas eu vou para esse rolê aí, eu vou para essa experiência de coração aberto. E fui para teologia nesse contexto. Falei, cara, confortável para mim seria esse caminho. Empresarial, técnico e assim por diante. Uhum. Mas, se não for eu, quem vai ser? E aí fui, tomei uma decisão e fui fazer teologia. Eita. E quase morri o curso todinho quando tinha que apresentar trabalho na frente da turma, nas matérias de homilética, que é a arte de se expressar em público, de pregar. Então, eu queria morrer. Vocês tinham uma disciplina especificadamente só pra isso? Só pra isso. Nossa, eu não sabia. Nem te conto. Olha, pra mim foi uma das mais difíceis. Apesar de ter tirado nota máxima, nos 2 módulos. Foi a mais difícil, mas ele tirou nota máxima. Olha só. Eu acho que a dificuldade estava tudo na tua cabeça, porque eu acho que o dom já estava ali. Depois eu descobri um pouquinho mais sobre essa dificuldade. Mas eu já estava velho, não faz muito tempo. Mas Entendi. Foi terrível. Fato é que foi terrível. Me conte, eu quero saber o que aconteceu de tão terrível. As outras matérias, elas dependiam do meu estudo, a maioria, né? Assim, exclusivamente de você estudar, passar na prova e tal. Eram matérias mais teóricas. Essa em especial, além de teórica, era muito prática. Nós tínhamos as aulas de como pregar, de oratória, técnicas, de como se vestir. Para você ter uma ideia, na avaliação, não a escrita, mas na avaliação prática, você se coloca diante da sua turma, você tem 6 minutos para fazer um sermão, onde 2 minutos, 1 minuto e meio é de introdução, 3 minutos ali de desenvolvimento e mais 1 minuto e meio de apelo e conclusão. O professor está sentado à tua frente, a turma toda, ele cronometrando e te avaliando. Ele avalia tua forma de gesticular, o que você está falando, o conteúdo do seu sermão, a conexão da tua fala com os teus gestos. Ele olha se a meia está combinando com a calça. Ele olha se o colarinho está abotoado, que tem a ver isso? Se o nó da gravata está bem dado. Então, antes de você começar a pregar, ele ia conferir. Levantava a tua calça, via a cor da meia, se estava certinho, combinando com o sapato, a cor do cinto, olhava se todos os botões estavam no lugar certinho, se a gravata, o nó estava certo, se estava na altura do cinto, olhava tudo. Depois que você passou no crivo da apresentação ali visual, aí você começava. E você tinha ali que dar o seu melhor. Então, ali foi muito difícil. Então, são 2 módulos, né? 2 semestres que tem essa matéria. Então, passei, graças a Deus, com nota máxima no primeiro, passei com nota máxima no segundo, mas foi o mais difícil. Teve colegas meus que eram bons pregadores, mas que levavam assim, sabe? Pelo dom, sem muita atenção às técnicas e o que o professor havia passado, que reprovou. É aquilo assim, pode ficar tranquilo, chegar na hora você saber o que fazer. Isso. Aqueles que se confiavam no dom, né, na habilidade já meio que natural, que não era o meu caso, foram meio que assim, vamos ver o que dá. E eu não, como eu sabia que não era minha praia, então estudei muito, ensaiei muito. E por sinal, ensaiar meus sermões na frente do espelho, eu faço isso até hoje. Olha, eu não sou bom em improviso. Quem sabe pode até ser o motivo de eu estar meio travado aqui, porque eu não sei o que vai vir daí. Então, o improviso, a surpresa... Eu sou mó paz, fica tranquila. Normalmente ele deixa assim, sabe? No início ele já falou assim, eu tô com medo, não sei o que você vai me perguntar. Porque eu não sou bom no improviso. Eu sou
Tipo, eu também não, por isso que é o que a gente conversa aqui. Como é um podcast, ela é uma conversa tranquila. Não, mas tá tranquilo. Uma conversa suave, né? Então pode ficar tranquilo que eu não tô avaliando se o botão da tua camisa tá certo. Agora eu vou ficar pensando no botão da camisa. Fique em paz. Em paz. Não, tá tranquilo, tá suave. Mas sobre essa questão de ensaiar, isso é uma realidade de muita gente. Eu nunca fui assim. Eu sempre me senti muito tímida. Mas quando é coisas que eu não me identifico, assim, que eu tenho medo, digamos assim, eu vou sempre ensaiar, tipo podcast. Tem muita gente que fala assim, ai, você tem tudo na sua mente. Não, gente. Tem que estudar, em casa eu estudo também e tenho que saber quem é que eu tô recebendo, o que eu vou querer, que a gente pode contar pra vocês se identificarem e tudo mais. É muito preparo, porque tudo na vida é assim. E no contexto pastoral, a responsabilidade com o que você fala, né, com o conselho que dá, é muito grande. Então eu entendo como o preparo sendo algo muito, muito importante. Então, todos os meus sermões, quando não sou pego de surpresa, né, eu com o tempo preparo, ensaio, treino na frente do espelho. Isso, porque hoje a gente tem uma realidade muito diferente, porque uma palavra não dita, a gente tem redes sociais hoje, né? É uma coisa que não tinha no passado. Então, uma coisa... Alguém pode estar gravando você falou algo errado, já é. Fora aqueles que às vezes tá só fora do contexto, mas geram... Também. Aqueles cortes famosos. Um rebuliço bem grande. E aí até você conseguir explicar, até não vai longe, né? Realmente é uma grande preparação. E você falou que não se identificava. E como é que foi durante esse processo da sua formação, né, de teologia? Como foi que você encontrou algo que você se identificasse mais, tipo um departamento? Aqui na sua biografia, a última coisa, por exemplo, foi Ministério Jovem. Mas você tem estudos em departamentos como família, esse tipo de coisa. O ministério não é algo que você, em sua jornada ministerial, escolhe o que fazer. Uhum. Né? Então você escolhe ser um pastor e é treinado para ser um pastor distrital, que nós entendemos ser a função mais nobre. Né? A função mais nobre é o pastor distrital, é aquele que está pastoreando as ovelhas. Apesar das outras funções serem necessárias e importantes, pelo menos eu entendo que o distrital é a função, sabe, mais nobre mesmo. No caso, como que funciona essa atuação do pastor distrital? Não, o pastor distrital é aquele que está diretamente na igreja local, gerindo, né, a dinâmica da igreja, sendo conselheiro espiritual daquela congregação, pastoreando. É o que está mais próximo, é aquele que está exatamente na linha de frente. Existe na igreja adventista também os níveis administrativos, né, que acontece ali no escritório, com a administração, presidente, secretário e tesoureiro da associação e seus secretários, se eu posso assim dizer, que chamamos de departamentais. Aquele responsável pelos jovens, pelas mulheres, pela escola sabatina, pela ADRA. Tesouraria. A tesouraria é uma área administrativa. Os departamentais, eles cuidam dos departamentos de ligação com a igreja. Tipo, na associação tem um pastor que cuida de todos os projetos que envolvem os diáconos daquela região. E que apoiam o pastor distrital a desenvolver esses projetos. Então tem um pastor, que foi o meu caso quase 5 anos, que cuida dos jovens. Então todas as atividades a nível de região, né? Aqui no nosso caso, Acre, o estado do Acre, o norte de Rondônia, um pedacinho do Amazonas e uma igrejinha lá no Mato Grosso, que é o nosso território, o departamental, ele cuida das ações específicas para essa região. Então, por quase 5 anos, eu atuei como departamental de jovens aqui. Então, Dia Mundial do Jovem, todas as iniciativas envolvendo também desbravador, aventureiro, universitário, música, nós coordenávamos para que elas acontecessem da melhor forma lá na igreja local
e também algumas celebrações em que envolvia toda a região. Então, a igreja se divide nessas instâncias, né? Se assim posso dizer, o distrital e também na parte mais administrativa que acontecem nos escritórios. Quando você se forma, você está preparado para ser um pastor distrital. E você aceitou o chamado para isso, por necessidade da igreja. Então, alguns são destacados para funções administrativas ou para algum departamento. Entende? Então, eu nunca escolhi essa parte de departamentos. Eu entrei como distrital, como todos na maioria. Todos eles precisam passar por essa fase O ideal é que passe, porque é quando você conhece a igreja em como ela funciona. A realidade da igreja. Então, imagina o prejuízo que é um administrador, ou seja, aquele que toma decisões importantes para toda uma região, sem a experiência do distrito, sem ele saber como é que funciona realmente a igreja. Como é que vai impactar aquela Então, como é que ele vai decisão, planejar assertivamente se ele nem conhece como funciona? Entende? Então, o ideal é que todos passem pelo distrito. E assim eu comecei. Comecei no distrito, lá no interior do Acre, cuidando de Sena Madureira. Voltou pra tua região de novo? Voltou pra casa. Voltei pra casa. E olha, eu voltei para uma cidade em que minha mãe nasceu. Então, o meu primeiro distrito foi na cidade de Sena Madureira. Eu morava ali e cuidava de outros 2 municípios. Manoel Urbano, que fica a 80 quilômetros de lá. Não faço ideia de onde fica. Ali. Olha, depois que você chega em Rio Branco, você segue mais 150 quilômetros, sentido Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul, né? Ali e aí eu você vai conheço encontrar Sena Madureira. Rio Branco, Chapuri, Epitaciolândia. Isso. E aí Brasileia também. E aí eu cheguei até Bolívia. Isso. Foi onde eu já fui, ali no Acre. Pro outro lado. E no caso daí é pro outro lado. Isso, o lado oposto você vai para Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, entende? Entendi. Do outro lado. Então, para o outro lado, 150 quilômetros, eu morava ali, em Sena Madureira, mas cuidava de Manoel Urbano, que fica a 80 quilômetros, e Santa Rosa do Purus, que eu só tinha acesso de aviãozinho, aqueles monomotor. Entendi. Via Rio Branco ou em Manoel Urbano pegava um aviãozinho lá para Santa Rosa do Purus, que fica na fronteira com o Peru. Uma região bem indígena. Foi ali que eu comecei meu ministério. Nessa época você já era casado, Isso, né? Casei com a Eriane um ano antes de formar. Ao final do meu 3º ano de faculdade, nós nos casamos. E aí terminei a faculdade. Como eu era muito novo junto com ela, também já aproveitei que estava nesse embalo acadêmico, fiz uma pós-graduação, fiz o meu mestrado. E então, com 22 anos, eu fui pro distrito, lá em Sena Madureira. E fiquei 3 anos lá. Então lá cuidava desses 3 municípios, de algumas igrejas ribeirinhas que nós plantamos. Foi bem desafiador porque quando nós chegamos, 3 igrejas estavam funcionando, outras 3 estavam fechadas. Estava bem difícil a situação lá da cidade, do distrito. Mas por que estava fechado? Porque a região era muito desafiadora. Teve um contratempo em que o pastor que estava lá saiu, né? E demorou muito tempo para eles colocarem um outro. E esse outro fui eu. Então ficou uns 7 meses sem pastor. Então algumas igrejas que já eram sem assistência. Então algumas igrejas que já eram mais fracas acabaram fechando as portas, né? Tivemos algumas famílias que foram embora da cidade. Então quando eu cheguei estava uma realidade bem difícil. Das 6 igrejas que em tese pertenciam à minha região, 3 estavam funcionando e 3 fechadas. Trabalhamos 3 anos lá, abrimos essas 3 que estavam fechadas e plantamos mais 3. Então, crescemos bastante o distrito, viajamos muito em beira de rio, cuidando de comunidades ribeirinhas, indígenas, e a missão, apesar de sempre ter estado no meu coração, ela se tornou palpável nesse meu primeiro distrito. Essa missão mais difícil, sabe? Isso foi o que mais te marcou nessa primeira experiência que você teve? Olha, foi muito bom. Apesar de muito difícil, foi muito bom. Por quê? Eu nasci
numa família estabilizada, Uhum. né? Eu estudei no colégio adventista, eu fui para a melhor universidade da nossa divisão, para o NASP. Então eu estava ali, quem fazia o louvor na igreja em que eu frequentava no NASP era Vocal Livre, era Novo Tom. Então, música, as melhores, os melhores pastores, teólogos estavam ali. E eu saí desse mundo, das melhores orquestras, dos melhores cultos, de uma igreja de 3.000 pessoas, para o interior do Acre, para agora desbravar os rios ali, o Rio Purus, e alcançar ribeirinhos, indígenas. Então foi muito impactante para mim, sabe? Para mim e para minha esposa. E isso fez com que eu tivesse clareza do que é a missão e ressignificasse o meu ministério, que estava começando, mas que havia na minha mente uma projeção diferente da realidade que eu assumi. Então eu me Mas recordo... perspectiva de realidade totalmente Totalmente diferente. diferente. Eu me recordo de fazer planos com a minha esposa antes de ir para o distrito, de fazer planos assim, ali para a gente alcançar determinado grupo de pessoas e tal, sempre no contexto em que a gente conhecia, secularizados e tal, mas quando nós chegamos lá, a situação era totalmente diferente, então tivemos que ressignificar aquilo que ainda não tínhamos vivido, mas que apenas tínhamos projetado, mediante ao contexto que nós tínhamos e estávamos ali vivendo. Então foi muito disruptivo e impactante para mim lidar com essa nova realidade. Você sabia que poderia ser uma coisa difícil e Mas você não se tanto. planejou e você chegou lá e descobriu Era que muito era mais. bem pior. Então, Entendi. ressignificou o meu ministério. Falei, cara, eu tenho que estar preparado para tudo. E então Deus começou a equalizar a minha vida ministerial. Tipo assim, filho, é isso. Você faz os planos, mas sou eu que executo. E os planos que eu tenho para você, apesar de serem bons, apesar de serem estarem no contexto de salvação, não necessariamente serão confortáveis. Uhum. Entende? E aí eu comecei a entender que minha vida agora pertencia a Deus e esse Deus poderia me mandar para qualquer lugar. Qualquer lugar mesmo. Na ocasião, de acordo com a administração da época, era o pior distrito da associação, o qual eu assumi no meu primeiro ano de ministério. O mais desafiador. Era o mais financeiramente o mais fraco. Era onde tinha mais igrejas fechadas. Era o distrito que há 7 meses não tinha assistência. Era um distrito que realmente estava bem ruim. Então, Certamente, isso mexeu pelo com que a você gente. fala, era um lugar que precisava de assistência em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Saúde, escola, tudo, né? E isso fez com que eu olhasse e... Opa, peraí. Se eu aceitei o ministério, eu também tenho que aceitar a possibilidade de ir aonde Deus mandar mesmo. Não só no discurso, porque, infelizmente, até conheço alguns colegas que isso é só um jargão politicamente correto. Eu sou pastor e vou onde Deus mandar. Desde que onde Deus mandar seja onde eu quero. Confortável. Não é? Não, eu vou para onde Deus mandar. Desde que Deus mande para o lugar que eu quero. Ali eu entendi que não pode ser assim. Eu tenho que realmente ir aonde Ele mandar. Se é bom para mim, ou melhor, se é confortável para mim, não interessa. Se é o melhor, a partir da minha perspectiva, não interessa. Se eu entrei, é para entrar de cabeça, é para entrar para viver mesmo a proposta de Deus, não a minha. Entendi. Ali eu entendi. E Ele me deu sabe, uma reviravolta, porque eu estava 3 anos lá feliz, apesar das dificuldades, já tinha me adaptado àquela loucura de viver nas canoas, na beira do rio, dormir na praia. Você não faz ideia. Qual foi a tua experiência mais assim? Gente, isso aqui foi loucura que você viveu, assim. Olha, tiveram várias, mas tiveram várias. Deixa eu até lembrar de uma aqui, assim, porque, ó, só de você falar, lembrei de uma que eu quase caí de avião, quase morri. Lembrei de outra que tive com a minha equipe, dormi na praia, sabe, assim, na beira da água, com medo de um jacaré, e se eu fosse mais... Ah, não. Se eu fosse um pouquinho para a beira
da mata, com medo de onça, então dormir ali, cavar um buraco na areia e ficar só com a cabeça de fora por causa do frio. Meu Deus. Poderia contar uma outra que nosso barquinho era 3 horas da madrugada, a gente numa loucura, numa escuridão terrível, nosso barquinho naufragou e a gente... Então podia contar várias aqui, eu nem sei agora qual escolher. Gente, eu tenho medo de rio. E teve uma experiência que a gente soube também do departamental... Departamental, não, do... Ai, esqueci como é que é o nome que fala. É o Daniel que veio, que ele é da Adra. E aí ele contando a experiência dele de barco, ele nem sabia nadar. E na tempestade agora você me conta mais essa que naufragou, meu Deus do céu. Imagina, 3 horas da manhã, todo mundo molhado na beira da praia, um frio terrível, com tudo molhado. E se um bicho pegasse ali, gente? Sucuri ali, então, certamente é o que não falta. São os ossos do ofício, né? Mas... Só aventura. Uma que eu vivi interessante foi essa. Tinha uma comunidade, uma igreja que eu plantei, que ficava a 16 horas de canoinha. Uhum. Então a gente tinha um motorzinho, né, de rabeta, que a gente chama, 12, que ele não é muito forte, mas atende. E era o que a gente tinha ali para visitar essa comunidade. Então 16 horas. Se você não sai de madrugadinha, você não chega a tempo. Não chega a tempo. Então, nós atrasamos um pouco. Isso aí. E outra, são 16 horas de viagem. A gente abastecia em movimento. Então, você leva nos tambores de gasolina, leva gasolina no tambor, e quando percebe que tá baixando o nível da gasolina e tá acabando, a gente já abastece, coloca o tambor na perna e já vai derramando dentro do tanque sem parar, para realmente chegar e ainda tentar chegar com luz do dia. Mas nós saímos atrasados e muitos contratempos. E outra, você sentada numa canoinha com 3 dedos de margem da água de um lado e do outro, sentado assim com as pernas encolhidas, só cabe o timoneiro e mais 2 pessoas, e é 16 horas sentado, sem ficar balançando. Literalmente a água tá aqui. Exato. Que agonia. Sentado ali 16 horas, sem balançar, porque se você balançar, a água pode entrar. Ai, que agonia. Sabe? Não deita, é desconfortável. E ali, ó, direto. E a gente ia revezando no motor. Eu aprendi a pilotar pra gente ir revezando. Cansava muito ficar ali com aquele barulho e tremendo bastante. Então a gente ia revezando. Saímos tarde e tivemos que dormir na praia. Então, eu até tenho fotos fizemos uma fogueira. Desbravador, eu sempre fui desbravador, então, junto com a minha equipe ali, fizemos uma fogueira. Os índios tinham passado ali e tinham meio que feito uma cabaninha de palha, só para quebrar um pouco assim a umidade da madrugada, sabe? E aí cavei um buraco, coloquei minha mochila, deitei dentro do buraco pro vento passar por cima, né? Cavei um buraco na areia ali, deitei ali, a fogueira do lado e esperar amanhecer. Enquanto um dormia em cima do barco, os piratas não roubarem a gasolina e a gente ficar ali, né? Tinha mais essa. Tem, claro que tem. Na beira de rio, nas comunidades ribeirinhas, uma das coisas que tem mais valor é a gasolina. Porque é a forma deles se movimentar. Então, gasolina é ouro. Então, aí tinha que alguém dormir em cima do galão de gasolina para ninguém levar. Minha nossa. Ou pelo menos para gritar quando alguém chegasse ali para roubar, entendeu? Então, foram várias experiências, quase caí de avião. Você falando assim, você falou que foi 3 anos. 3 anos nessa. É muita coisa para 3 anos. Passa muito rápido também. Enquanto Sério? tá passando, você não percebe. Mas depois que passa, você fala, cara, só foram 3 anos, mas durante, realmente parece uma eternidade. Mas foi muito bom, aprendi muito e eu vi na prática o que é missão nível hard, entendeu? E depois disso aí você foi pra onde? Uma loucura também aconteceu, porque eu estava lá na beira do rio, incomunicável, e eu ficava 15 dias pra lá, e minha esposa em casa. Sem conversar, sem mandar notícias, né? Gente, que prova de fé, Era uma hein? loucura. Dormindo mesmo
na Casa dos Índios, na Rede, ixi, todo lugar, sabe? Uma loucura. Caraca! E aí eu tava pra lá, mudou o presidente da associação e o novo presidente, na ocasião o pastor Emerson Campanholo, ele ligou me procurando, eu não estava em casa, estava na beira do rio. Quando cheguei, minha esposa deu a notícia que ele queria falar comigo. E então eu entrei em contato com ele, ele falou, cara, tem uma missão para você. Vem em Rio Branco tal dia que eu vou te falar. Fui em Rio Branco, me encontrei com ele no restaurante e ele falou, olha, temos uma missão de plantar uma igreja contextualizada para um público, sabe, secularizado em Porto Velho. E eu falei, pastor, eu tô cuidando de índio. Eu não lembro a última vez que eu usei um terno e uma gravata. A distância de um pro outro é enorme. Eu agora há pouco tava lá na beira da praia, dormindo numa rede, sabe? E o senhor agora tá me chamando para ir para a capital, para Porto Velho, e ali desenvolver um projeto e plantar uma igreja para um público mais elitizado, mais secularizado, mais pós-modernos. Que loucura é essa, né? Do nada. Do nada, foi bem do nada. E eu pedi para ele um tempinho para eu entender, para eu estudar, e a associação apoiou muito, investiu muito também. Então, visitei algumas igrejas de amigos, colegas meus que já estavam nessa área. Então, fui em Campo Grande, na Primeira Essência, um grande amigo meu, pastor Binho, me deu toda a assistência. Fui também na Nova Semente, na ocasião o pastor Felipe Tonasso estava lá, e foi muito bom, junto com o pastor Fernando Iglesias na época. Então foi muito bom os contatos que fiz, li muito, desenvolvi um projeto e aí mudei para Porto Velho. E aí entrou um outro capítulo da minha vida, da minha história, que foi plantar a comunidade mais perto. Que é uma comunidade contextualizada, uma comunidade da Igreja Adventista, que tinha o propósito de ser um local, um projeto evangelístico para alcançar pessoas de uma classe social diferenciada, de um público pós-moderno e assim por diante. Então, imagina, foi uma mudança de vida muito louca, né? Aí tinha que comprar um terno, porque já não tinha mais, né? Coitado, tá acostumado a viver ali de bermuda, na beira, à base de repelente. Botina e calça jeans. Oh, meu Deus, bem aventureira agora. E aí, uma dinâmica diferente, que também foi Deus conduzindo e preparando, sabe, Emily, na minha jornada no ministerial. Porque são duas situações totalmente diferentes, mas que agregaram ao meu ministério, sabe? Sendo a Madureira e aquele contexto indígena, aquele contexto bem difícil, me mostrou a missão no nível hard de desconforto. Já no mais perto, nessa comunidade, já com um público totalmente diferente, quem sabe até tinha conforto, né? Numa cidade boa, morava numa casa boa, um carro bom, com um público em que frequentavam bons lugares, sabe? Intelectualmente, sabe? Ricos intelectualmente e materialmente. Então foi totalmente diferente. E mesmo tendo um aparente conforto, o desafio era gigante tanto quanto. Porque você tinha necessidades de tudo, espiritual, era saúde, era escola, era tudo dentro desse. De repente você vem pra um lugar onde todo mundo tem isso. E aí, mas o pense espiritual... comigo, onde há muita vulnerabilidade social e econômica e etc., o apelo religioso é muito forte. Porque o cara já está numa situação muito difícil. Se você chega e apresenta a solução em Cristo Jesus, a probabilidade dele, sabe, se entregar é muito maior. Ele já está desempregado, então fala do sábado, ele já não trabalha no sábado, não tá fácil aceitar o sábado, com todo respeito. Entendi. Então, o estado de vulnerabilidade tem mais apelo à pregação do evangelho. Isso precisa ser realista com isso. Agora, aquele que tem tudo, ou pelo menos acha que tem tudo, esse normalmente tem o coração um pouco mais duro. Porque ele fala, eu já estou bem. Não preciso eu já de estou mais confortável, nada. eu não preciso de mais nada. Então o apelo religioso, o apelo do evangelho
ele, apesar de continuar sendo o mesmo e forte, mas é mais difícil acessar o coração desses que têm tudo. Entendi. Então, esse ministério, essa minha jornada nesses dois mundos, como distrital, foi fundamental para eu enxergar a missão, para eu enxergar a igreja em diferentes contextos, sabe? Então, Deus me preparou o meu ministério, me dando a oportunidade de viver essas duas realidades. Então, eu louvo a Deus. E essa foi a minha jornada ali como distrital. E eu estava no Mais Perto, por 6 anos fui pastor no Mais Perto, construí, pastoreei, deixei consolidado o projeto, e aí me chamaram para o Ministério Jovem e Comunicação. Na ocasião, a gente estava no meio de uma pandemia, uma loucura, onde as redes sociais explodiram, os podcasts passaram a acontecer, as lives todo momento, e a associação não tinha estrutura de comunicação. Então me chamaram para comunicação, como também estava vago o departamento jovem, uniram as duas pastas e me entregaram. Mas Bem facinho. eu comecei com todo o gás na comunicação e atendendo o Ministério Jovem dentro do que podia fazer ainda em contexto de pandemia. Porque os clubes pararam de reunir, né? Então aquele movimento que a gente tinha com os jovens foi muito afetado com a pandemia. Mas a comunicação estava no hype. Tudo era comunicação, era live, era isso, era aquilo. Então a gente construiu um estúdio, improvisamos e construímos um estúdio, compramos equipamentos. Então eu passei 1 ano praticamente trabalhando forte na comunicação da associação para a gente estruturar um canal de acesso com a membresia. E aí foi quando eu vi o outro lado do ministério. Não mais sendo distrital, mas agora trabalhando no escritório, lidando diretamente com a administração, com orçamentos e vendo a igreja como ela funcionava no seu âmbito administrativo. Então, eu louvo a Deus que meu ministério, ele teve 3 frentes muito diferentes, diferentes e que preparam, sabe? Me prepararam muito para, eu posso até dizer, não adiantando ainda, mas me prepararam para o meu próximo desafio, né? Que é um campo missionário no âmbito transcultural. Mas essa minha jornada, eu só tenho a agradecer a Deus pelo... Você falou sobre o ministério, né? No caso, você assumiu. E o Ministério Jovem, como foi essa experiência? Ministério Jovem. Porque, gente, todo mundo... Ele falou de um jeito assim, Ministério Jovem. Eu falo assim porque é um ministério maravilhoso, mas dá muito trabalho. Muito trabalhoso. Então, eu aprendi a amar o Ministério Jovem. Eu confesso que quando distrital, eu olhava para o Ministério Jovem e falava, Senhor, passa de mim esse cálice. Eu não quero isso para minha vida. Pelos meus desafios também. Porque a relação com o jovem, ela é muito intensa. Então, no distrito, você é pastor, a relação interpessoal também é intensa, mas com o jovem é muito mais, é muita energia, é muita coisa. E eu ficava pensando, será que eu vou ter que subir num palco diante de 1.000, 2.000 jovens e sair gritando, eu vou morrer. Então isso me apavorava. Eu falava assim, o Ministério Jovem não. Me coloca numa função, caso o senhor queira que eu exerça uma função não distrital, mas no escritório, mais tranquila. Ministério Jovem não, porque eu tenho muito desafio, é um desafio muito grande para mim. Esses jovens vão querer que eu saia pulando, gritando, né? E fazendo pirueta, eu falei, eu não vou dar conta. Como departamental, você é a referência maior, né, de autoridade. Espera, né? Existe vamos colocar aqui, um biotipo do ministério, do departamental jovem, que é aquele cara empolgado, que é aquele cara que sai pulando tambor, gritando e dando pirueta e motivando o jovem, sabe, com aquele discurso enérgico. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer, porque eu não sou esse cara. Já é desafiador o ministério para mim. E ainda mais nessa intensidade que é o Ministério Jovem. Então eu olhava, falava, Senhor, passa de mim esse cálice, isso aí eu não quero para mim. Quando Deus é assim, ele que decide. Não é à toa que essa foi sempre a tônica. Não é o que eu quero. Acontece na minha vida o que ele quer. E eu aceitei. Como lá, eu queria ser agrônomo. Mas ele falou, é pastor. Então, se beleza. Se não for você, quem vai ser? Quem vai ser? Então, eu já desisti. Acontece o que ele quer e não o que eu quero. E tá tudo bem. Eu aprendi a estar feliz com isso. E aceitar. Sabe por quê? Porque se ele é que tá executando o plano dele na minha vida, eu posso ficar tranquilo. Por isso que apesar de
olhar para o Ministério Jovem e falar, não é o que eu quero. E quando ele me colocou, eu também fui tranquilo que ele ia fazer com que eu desse certo. Porque é ele que executa. Então foi esse o negócio. Eu entrei, falei, cara, não queria isso para mim. Mas se eu tô aqui, eu tô tranquilo, porque ele que colocou, ele vai resolver o BO. E o meu ministério não foi de muitas firulas no departamento jovem, de gritarias, disso e de aquilo, porque não é realmente o meu perfil. Mas eu peguei a minha parte mais organizada, de planejamento, de backstage, e busquei focar nisso no Ministério Jovem. Então tivemos muito crescimento. Foi muito bom, quase 5 anos, nós batemos todos os recordes como formação de líderes, né? Enquanto antes se formava 5, 6 líderes por ano aqui na associação, nós fomos crescendo ao ponto de ano passado a gente formar quase 300 líderes no ano. Né? Então tivemos um processo ano de discipulado. De discipulado e de organização. Processos foram criados, documentados e bem organizado. E organizado para que aconteça. Então, entendi. A gente implementou muitas coisas. Hoje, o Ministério Jovem está aqui da associação como o ministério mais organizado a nível de sistema da União Noroeste Brasileira. Então tem um ranking na divisão sul-americana e que é dividido também por uniões. O Ministério Jovem ficou daqui da associação em primeiro lugar do ranking de organização sistêmica. O sistema da NRA é o mais organizado da União. E dos mais de 90 associações da divisão sul-americana, a NRA está no 24º lugar. São mais de 90. Então, nós organizamos. Essa era a minha praia. O meu dom não era tanto falar em público, então eu falei, vou usar o meu dom para abençoar o Ministério Jovem. E organizei, quebramos recordes, formamos líderes, fizemos campuri, fizemos aventuri, fizemos encontros de músicos, fizemos um grande congresso de universitários e jovens, que foi muito legal. Bom, tivemos a Campijá, fizemos muita coisa esses 5 anos e eu louvo a Deus porque eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar esse ministério e até pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, eu estava à frente desse ministério, então eu louvo a Deus porque entreguei tudo que eu podia e Deus honrou esse meu período com excelentes resultados. E agora? E agora viramos uma página. Para entrar nessa área, eu preciso dizer que quando eu comecei o ministério, com 20 anos, 21 anos ali, eu fiz um planejamento de vida. Eu falei, Senhor, já que eu não vou ser agrônomo, já que eu vou ser pastor, eu vou entrar de corpo e alma. Onde o Senhor me mandar, eu realmente vou. E eu vou usar todas as minhas forças para me qualificar para que o Senhor possa usar. Fiz um acordo com ele. E eu separei minha vida em 2 fases. Os 20 primeiros anos, dos meus 20 aos 40, e depois dos 40 aos 60. Então, meu plano dos primeiros 20 anos davam-se em viver o ministério e, com a experiência dos diversos lugares que nós comentamos aqui, as diversas experiências que isso pudesse agregar em conhecimento. Segundo, eu queria fazer um mestrado, queria fazer 3 pós-graduação, queria fazer um doutorado e me preparar para servir a igreja em qualquer lugar do planeta. Até os primeiros 20 anos de ministério. Então, eu me formei, eu fiz o meu mestrado, já fiz as 3 pós, já tive várias experiências, como no departamento, na comunidade indígena, no público pós-moderno, mas faltavam 2 coisas. Hoje eu estou com 35 anos, faltam 5 anos para fechar o meu primeiro ciclo de planejamento, até eu chegar aos meus 40, e faltavam 2 coisas. Faltava doutorado, o doutorado, que eu espero agora começar e nesses 5 anos terminar o doutorado, e faltava a habilitação para servir a igreja, ou estar qualificado para servir a igreja em qualquer lugar do planeta.
E eu entendia que a habilitação para isso é realmente você ser experimentado no campo missionário transcultural. Ir para um outro país e servir a igreja lá. Se você foi aprovado todo nesse processo de adaptação, pronto. Eu entendia que dessa forma eu estaria habilitado. Então, nesses próximos 5 anos que tenho à minha frente, meu plano é fazer o doutorado, e Deus tem aberto as portas para isso. E eu recentemente recebi um chamado, vivi um processo, né, ali de triagem e seleção para essa função. E hoje eu fui chamado para servir a igreja lá na Tailândia. Então aquilo que estava dentro do meu planejamento, Deus está me dando a alegria de, até os 40 anos, cumprir tudo certinho, porque depois dos 40, eu quero chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu já me qualifiquei, se o Senhor precisar de mim para a área acadêmica, apesar de eu não querer ser professor, eu estou pronto. Eu me preparei, estou habilitado. Se o Senhor quiser me usar na beira dos rios, eu também já tenho essa experiência. O Senhor pode me usar. Se o Senhor quiser me usar para uma classe mais difícil, pós-moderna, do coração mais duro, também estou habilitado. Se o Senhor quiser me usar num escritório, eu também estou habilitado. Se o Senhor quiser me usar em qualquer lugar do planeta, eu estou habilitado. Depois dos meus 40, eu quero doar mais 20 anos tendo construído o máximo, tendo absorvido o máximo, tendo aprendido o máximo, para eu entregar o máximo por 20 anos à igreja. Entende? Então eu tenho mais 5 anos para fechar esse ciclo e mais 20 anos, se Jesus não voltar, entregando tudo o que eu aprendi, o que eu construí a serviço da igreja em qualquer lugar do planeta. Então, na hora que veio a oportunidade de ir para a Tailândia, falei, pronto, eu quero. Porque se eu passar no crivo de adaptação do outro lado do planeta, a igreja pode me chamar para qualquer lugar que eu topo ir. Eu lembro que a Eriane, ela comentou que vocês tinham uma casa muito confortável, com muita coisa, uma casa grande, e vocês chegaram à decisão de fazer um processo de desapego. Acho que isso foi no ano retrasado ou no ano passado, não me lembro exatamente. E você acha que isso já era um processo de preparação para essa notícia que vocês iam receber? Já. Ir ao campo missionário transcultural já fazia parte de um plano dentro desses primeiros 20 anos. Mas a vida ia nos conduzindo, então tivemos condições de montar uma casa, ter uma casa muito confortável, então a gente estava muito bem. E há 1 ano e meio atrás, veio em nosso coração o desejo de ir ao campo missionário. E Deus fez com que o time fosse correto, pois abriu um processo seletivo na divisão sul-americana para o campo missionário. Então, 300 famílias pastorais da divisão sul-americana se inscreveram no projeto para apenas 25 vagas. E nós entramos. Então, como nós entramos no processo, aproveitamos também para exercitar aspectos que a gente achava necessário, como o desapego. Então começamos a desapegar. Tem os filhos também, que já estavam acostumados com aquele padrão de vida, e aí, né? Começamos a desapegar, a exercitar isso, porque não sabíamos o que poderia acontecer e como vai ser no campo missionário. Então começamos a viver esse processo. Até porque foi longo, passamos por vários testes, provas de inglês, provas psicológicas. Eu me recordo de das entrevistas com uma psicóloga, eu e a Eriane, para o campo missionário, de passarmos ali 2 horas e meia sendo entrevistados e eles analisando emocionalmente, psicologicamente, se daríamos conta de ir para o campo missionário. Depois nós fomos para entrevistas diretamente com os interessados do campo missionário. Então, fomos para Brasília, para a divisão sul-americana. Os presidentes das outras divisões do mundo vieram e nos entrevistaram. Eu fiz entrevista para o sul da Ásia, fiz entrevista para a transeuropeia. Então, foi uma baita de uma experiência. Então, ali também houve mais uma triagem. Resumindo, vivemos esse processo seletivo durante 1 ano e meio. Então, veio a confirmação do chamado para servirmos a igreja lá na Tailândia como
diretor da TV Novo Tempo de lá. Lá se chama Hope Channel. Mas é como se fosse a TV Novo Tempo aqui. Então, nós iremos dirigir um projeto de expansão e de evangelismo da TV Novo Tempo sudeste da Ásia, que atende a Tailândia, atende Vietnã, atende Mianmar, Laos e todos os países, né? Camboja, ali ao redor. Então nós iremos como diretor da Hope Channel sudeste da Ásia e servir também a União Sudeste da Ásia, que fica ali na Tailândia, na área de comunicação. Que aventura! Vai ser uma aventura, vai ser desafiador. Você tá com a camisa do Serviço Voluntário Adventista, é desse mesmo projeto que você vai? O Serviço Voluntário Adventista é o departamento que mobiliza todo aquele interessado a servir a igreja em algum lugar do planeta ou em alguma área específica. Esse departamento é que te dá os caminhos. E, no caso, esse departamento é para qualquer pessoa que tem interesse de usar. Qualquer pessoa que quer servir a igreja de forma voluntária, é claro que a igreja também cuida desse voluntário, esse departamento organiza. Então, vamos supor, se você quiser ir ao campo missionário, hoje o diretor desse departamento aqui na associação é o pastor Ataílis, é o secretário da associação. Então, procurar ele vai te encaminhar para o site de cadastro. Você vai se cadastrar lá no Vivid Faith, que é o site da divisão da Conferência Geral, e lá tem todos os chamados. Então lá tem chamados abertos para vários lugares do planeta e para várias funções. Para piloto de avião, para enfermeiro, para professor, para dentista, para psicólogo, para zelador. Então as possibilidades são muito grandes. Cortador de grama, tem para tudo. Então tem colégios internos em lugares desafiadores no planeta, colégios adventistas internos que estão precisando de serviço geral. Então você pode falar, cara, eu vou dedicar 1 ano da minha vida servindo a igreja lá num colégio em Papua Nova Guiné, num colégio adventista lá, atendendo os serviços gerais. Nossa. Ou sendo um professor, ou sendo uma enfermeira numa instituição. Então, a possibilidade é gigante. E o Serviço Voluntário Adventista, esse departamento é que cuida de todo missionário enviado e todo missionário que também possa chegar aqui para exercer seu serviço essa voluntário. Função também, né? E tem uma faixa etária específica? Ou é qualquer pessoa que sentir? É disposição. Quer dizer, eu ia falar assim, qualquer pessoa se sentir, mas uma decisão dessa não deve ser emocional, ela tem que ser racional, né? Tem que a realidade pode ser muito diferente da nossa expectativa, né? Eu vou te dizer, é a mesma sensação de dar um cheque em branco para a igreja. Eu tive isso. E não é fácil. É uma decisão muito clara de falar assim, igreja, eu fiz isso. Eu estou disposto a ir aonde vocês quiserem. Eu vou ser diretor da Hope Channel. Porque a igreja achou que é lá que eu devo servir. Precisava estar. Mas quando eu me voluntariei ao campo missionário, eu estava dizendo para a igreja que se ela me mandar para o Iraque, para qualquer lugar, para o Irã, onde estão caindo as bombas, para Israel, eu estava disposto. Não é à toa que a gente assina termos de responsabilidade, que nós estamos colocando a nossa vida, às vezes, em risco. Então, para onde a igreja quisesse me mandar, eu dei essa liberdade. Eu acho que esse deve ser o espírito do voluntário adventista. É você falar assim, olha, eu vou aonde Deus mandar, realmente eu vou aonde Deus mandar. E no caso, os critérios ajudar aonde está no que for preciso, né? Isso. E aí pode ser em várias funções, como você falou, né? Você pode aplicar aos chamados. Então os chamados eles são específicos. Tem para tudo, mas tá lá. Nesse lugar precisa-se disso. Se você se sente habilitado para aquela função, você vai aplicar. Eles vão fazer entrevistas, você vai preencher formulários e se realmente você for apto, você vai. Aqui, por exemplo, da nossa associação, eu tive o privilégio de participar do processo de envio da Caterine. Caterine é nutricionista e tinha lá na Austrália um chamado para uma nutricionista trabalhar num restaurante adventista que tem propósito evangelístico. Ela tinha o desejo, nós conduzimos no processo, ela preencheu
os formulários, eu me recordo de preencher também a recomendação dela, eu que fiz a recomendação dela, e ela já tem 2 ou 3 anos já na Austrália servindo a igreja. Que legal. Nós temos vários outros da igreja Nova Porto Velho. A Adna está na Itália, se não me falha a memória, servindo a igreja também. Jovem aqui, da nossa associação, do nosso convívio, que foi para o campo missionário. De Porto Velho para o mundo. Sabe? Então, para você ter uma ideia, a União Noroeste Brasileira tem um Instituto de Missões. E todos os anos tem um programa de imersão, onde jovens de todas as associações da União vão para lá, estudam inglês e aplicam para um trabalho missionário em algum lugar do mundo. Entendi. Tudo pago. E tu acredita que às vezes a gente tem dificuldade de achar pessoas? Achar pessoas. A associação paga. Por exemplo, teve anos que a associação estava disposta a bancar 8 voluntários e jovens, tudo pago durante um ano para estudar inglês num projeto de imersão, para então ir para o campo missionário, e a gente não conseguiu completar as vagas. Vieram pessoas de São Paulo usar a vaga porque já estava pago. Eita. Então, quando o jovem quer realmente, a igreja favorece, apoia, tem estrutura para isso, porque realmente entendemos que é necessário pregar o evangelho para Jesus voltar o quanto antes. Então aproveita, deixa um recado para aqueles que estão em casa te assistindo, para que você tenta amolecer o coração deles aí. Olha, você que está nos assistindo ou apenas nos ouvindo aí, olha, o meu recado é realmente entregue o teu coração a Jesus, não apenas para ter certeza e garantia da salvação, mas para servi-lo enquanto você estiver aqui. Então a gente falou muito de missão, de entregar o coração, a vida, para um propósito de pregar o evangelho a todo mundo ainda em nossa geração. Se você ouviu um pouquinho da minha história, você percebeu que não é sobre conforto, não é sobre estar tranquilo, não é sobre o que você pensa, mas é viver o que Jesus idealizou. Então, ele hoje te chama a ser um voluntário, um missionário, a pregar o evangelho aí na tua cidade, no teu bairro, ou quem sabe, lá do outro lado do planeta. Eu estarei lá na Tailândia, quem sabe vou precisar de alguns voluntários também. Se você estiver disposto, vamos trabalhar para falar de Jesus para todo mundo, para que ele volte ainda em nossa geração. E para aqueles que talvez não compactuam da mesma fé, mas achem esse trabalho voluntário brilhante e se identificam. Olha, tem espaço para todo mundo. Se você ainda não é um adventista, mas quer viver essa experiência, vai ter uma igreja perto de você, com pessoas que já são de espírito missionário, que vão te ajudar a entender melhor a mensagem bíblica, te ajudar a entender melhor esse Cristo que nos salva, para você, uma vez apaixonada por ele, sair e falar desse amor a todo mundo que você conhece. Então, vem também você viver essa experiência de conhecer Jesus e ser um missionário aí pelo mundo. É isso aí. Bom, a gente vai finalizando agora mais um podcast. Agradecemos, Bruno, por nos dar essa oportunidade de conhecer um pouco sua história. E temos aqui um presentinho exclusivo de apoiador. A nossa camisa do Tom pode pra você usar lá na Tailândia, viu? Vou usar na Tailândia. Manda foto vou pra mandar nós. foto lá da Tailândia como apoiador do podcast. Vou andar com esse QR Code aqui lá pela Tailândia. Vai que alguém escaneia. É, já pensou? A gente tem gente de muito longe que acompanha a gente, uma tá? parceria de legendar o podcast de vocês com tailandês. Bora? Já que eu vou andar com E aí, produção? Bora? Vambora? Partiu! É isso aí, gente. Obrigada, Bruno, mais uma vez. A equipe do Como Pode agradece sua disponibilidade por estar aqui conosco hoje. Agradecemos de coração. Quer mandar um beijo pra alguém? Aproveita agora. Um beijo, rapaz. Um beijo e um abraço pra todo mundo aqui. Quando eu estiver lá, que vocês possam olhar esse podcast e lembrar do carinho que tem por essa região, pela associação, pelo tempo que servi aqui. Então fica um abraço para todo mundo da NRA, do Acre, aqui do norte de Rondônia, e a gente se vê pelo mundo aí pregando o evangelho. É isso aí, gente. A gente fica por aqui.
me despeço, mas logo logo a gente volta com mais um episódio, viu? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos e acompanhar a gente também nas nossas redes sociais através do Instagram, viu? Um beijão e tchau, tchau!